Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a esse encontro. Eu, Sérgio Seixas, aqui na Terra de Rudá, e Danilo Noronha, né? Vamos bater um papo. Estou aguardando ele chegar aqui. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Lembrando agora que terça-feira que vem, que dia será terça-feira? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dia 13, né? Eu e Lígia vamos estar falando sobre previsões para 2023. Tá? Mas hoje não. Hoje vamos estar falando aqui. Deixa eu ver. Não. Estou aguardando aqui o Danilo, ele entrar, para a gente começar um papo. Então, eu estava falando que terça-feira que vem, dia 13, eu e Lígia Franklin vamos estar, do ponto de vista astrológico, falando um pouco sobre as previsões de 2023, as tendências de 2023. Né? Então, é isso. Bem, como é que a gente enche linguiça até a pessoa chegar? A pessoa querida, amada chegar. Essa é uma expressão interessante, né? Dá a impressão de que a gente está falando à espera de um amor, né? Como é que a gente enche linguiça? Opa, Exórdio Danilo entrou. Que bom. Vamos lá. Entrou o homem. Mas então, estou muito feliz aí que a gente vai estar hoje conversando com uma pessoa muito especial e um assunto muito especial também. Danilo. Boa noite, meu amigo. Salve! Hein? Segundo as observações, um minutinho depois. Inaugurando a sua participação no Instagram, isso é muito bom. É muito bom. Eu sempre tive uma antipatia com o Instagram, Sérgio. E eu nunca quis mexer com o Instagram, cara, não tem ideia. Mas é bom. Ter antipatia com o Instagram é bom, ainda mais quando você agora está no próprio Instagram, é um paradoxo muito legal. Escuta, está tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Sim, tá tudo tranquilo, Sérgio. Que bom. Uma semana finalmente com algum sol aqui em Curitiba, depois de, acho que está umas 3 semanas chovendo aqui, cara. É impressionante. Eu gosto de frio, sabe? Mas Curitiba é outro departamento, né? É um outro patamar, Curitiba. Escuta, primeiro quero registrar aqui a minha satisfação e a minha felicidade de ter você aqui com a gente na Terra de Rudá. Espero que a nossa conversa tenha uma repercussão. Acho que o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto inesgotável. A gente pode fazer 200 lives, 300 lives. É sempre um assunto, ao mesmo tempo, apaixonante, palpitante e polêmico, né? Às vezes deixa a pessoa com a cabeça virada, isso é muito bom. E para mim, particularmente, eu me sinto muito, muito feliz de estar te recebendo aqui. Obrigado. Então, que bom. Eu também estou contente aqui. A gente fazia algum tempo já que eu não fazia nenhuma live aí. Então, rolou aqui, vamos aqui, né? E nós estamos fazendo uma live num tempo que a live está em declínio, né? Parece que a pandemia está saindo de cena e está levando as lives juntos com ela também, entendeu? Mas, tudo bem. O que importa não é a live, o que importa é a gente poder compartilhar alguma experiência, algum conhecimento para quem estiver disponível a ouvir. Vamos começar? Vamos. Eu acho que tem algumas coisas, né, Sérgio, que elas vêm, elas não vão mais embora, né? Esse negócio das atividades online e as lives, acho que isso aí não vai mais embora, cara, né? O mundo descobriu aqui uma facilidade de acesso e de comunicação muito grande, né? Antes da pandemia começar, eu só trabalhava com cursos presenciais e depois que a pandemia começou, eu comecei a trabalhar daí com cursos online e você amplia todo o leque de divulgação, entende? Hoje eu tenho aluno de
uns 9 países diferentes, né? Coisa que eu nunca ia conseguir atingir esses públicos se fosse presencial, né? Então, eu acho que tudo tem sempre um prós e um contra, né? E algumas pessoas assim conseguem explorar, vamos dizer assim, dentro de uma coisa que teoricamente foi ruim, né? Uma faceta, né? Nova e boa daquilo ali. Então, eu não posso reclamar, tá, Sérgio, da pandemia. Vou te dizer que, para mim, ela foi boa, né? Em termos da parte profissional e dos meus estudos, tudo isso acabou sendo produtivo. E é tão falada democratização do conhecimento, do saber, das experiências, acaba que está acontecendo, porque a gente está chegando aos 4 cantos do mundo, e muitas vezes de uma forma gratuita, de uma forma completamente em gratuidade, né? E isso eu acho é um novo tempo. Nós começamos um novo tempo e é irreversível. Quem não quiser acordar para isso, o trem da história vai passar por cima. Mas, Danilo, se eu te perguntar, a primeira pergunta é o seguinte: tem muita gente aqui da Terra de Rudá, do grupo, que não te conhece. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da pessoa, né, Danilo, por onde você andou, o que você fez. Faz uma síntese aí para a gente. Tá. Bom, Sérgio, eu não sou de formação nenhum tipo de espiritualista ou de psicólogo, né, ou terapeuta. Eu venho do mundo corporativo, tá? Eu trabalhei minha vida inteira como executivo de empresas, mas, paralelamente a isso, eu sempre fui uma pessoa com já essa atratividade para o mundo espiritual, para a coisa do esotérico, do místico. E chegou um ponto lá da minha vida que isso acabou sendo mais atrativo para mim do que a minha formação original, né? Que são das áreas de administração, de contabilidade, auditoria, planejamento estratégico, planejamento financeiro, essas coisas assim. Economia, não? Se desenvolvendo em cima disso já há bastante tempo já. Né? Economia, não. Eu sou de formação, eu sou contador e tenho alguns pós-graduação em finanças e em controladoria. Né? Que bom, que bom. A espiritualidade vindo daí é interessantíssimo, bem interessante. Mas vamos lá. Eu considero bem interessante pelo ponto de vista de que você começa a entrar nesse universo através não de uma intenção religiosa, entende? Mas através do uso da tua mente, da lógica e tentando descortinar, na verdade, não acreditar, vamos dizer assim, na parte romântica e da espiritualidade, né? Mas tentando encontrar exatamente o ponto onde que a inteligência da coisa como um todo verteu por ali e ficou presa ali no meio de um universo que, por não ter conexão científica, ficou sem explicação das coisas. E isso hoje é algo que finalmente está mudando. Como tu é astrólogo, tu sabe que isso faz parte do encerramento da era de peixes. Porque a era de peixes não é de peixes, né? Ela, na verdade, é um eixo de integração entre 2 arquétipos diferentes. É peixes de um lado, mas é virgem do outro lado. Então, de um lado é o misticismo, o esoterismo, o espiritual, e do lado de virgem é a ciência. E a era, de fato, só vai ser considerada que ela trocou para aquário exatamente quando a integração desses 2 eixos eles se complementar, que é o que está acontecendo hoje. Né? Hoje a ciência está avançando para dentro daquilo que antes era filosofias espirituais e religiosas, e por sua vez, a gente vê isso dentro da física quântica, né? E por sua vez a gente vê pelo menos a turma que se ligou da coisa, a turma mais inteligente, da galera da espiritualidade, descobrindo que aquelas coisas que se aceitavam como explicações do mundo espiritual de forma romântica ou de forma religiosa, o furo da bala é mais embaixo. Então existem outras explicações para tudo que essa turma também está buscando. Então é literalmente a mescla disso. As coisas estão se formando ou uma grande religião ou uma grande ciência. Né? Então essa linha divisória está...
Agora, uma pergunta. Eu acompanho o teu trabalho já há algum tempo, acho o teu trabalho excepcionalmente bom, a tua busca, a tua pesquisa, a tua idoneidade, entendeu? E a minha pergunta é o seguinte: o que te levou a esse desassossego, essa inquietação, essa busca das nossas origens, né? Essa coisa quase obsessiva de tentar decifrar, como um detetive da alma humana, tentar decifrar de onde a gente veio, para onde a gente vai? Você é escorpião, né, de signo? O que eu ia te dar como resposta, né? Eu ia te dizer assim, a resposta está nos meus arquétipos. Eu tenho metade do meu mapa em escorpião e na casa 3 do meu mapa, né? E por outro lado, eu tenho o meu Urano em Virgem lá na casa 1, né? Então, vamos dizer assim que em termos de código, eu já estou trazendo alguns códigos, né? O meu Netuno está do lado do meu Mercúrio e que está do lado do meu Sol. Então, de certa forma, essa antena psíquica, né, nossa, que é o Netuno, né, como ele está numa casa de raciocínio lógico, né, casa 3, falando um pouquinho aqui de astrologia, e desculpa quem não surfa neste meio, né? Mas é como se fosse meu mental racional, meu mental inferior, ele está do lado da antena psíquica. Você tem Netuno do lado do Sol, não é isso? Você tem Netuno do lado do Sol? Tenho tudo em conjunção, né? O Netuno, eu tenho o Sol, eu tenho o Vênus, eu tenho o Mercúrio, está tudo em conjunção na minha casa 3. Não, ele tem um pequeno mistério. Eu te fiz uma pergunta e a tua resposta as pessoas não entenderam. A pergunta: o que te fez você buscar? Eu chamei você de detetive, né? Por isso que veio o escorpião. O que te mobilizou? Não tem algo, Sérgio, que me mobilizou. Isso é como eu estou tentando dizer, é uma coisa que está no meu código, entende? É como se eu tivesse vindo para essa encarnação com uma facilidade em termos de código, de programação, de pegar isso de escorpião, que é a metafísica, que é o lado da magia, da inteligência maior das explicações da magia das coisas, e eu transferi isso pela minha antena psíquica, é como se eu pegasse isso de cima, e passa para o meu mental racional, que é digamos, os códigos da minha mente, e eu consigo fazer uma transferência bem clara e tranquila, mas isso não é o produto de alguma busca específica que eu tenha desencadeado, isso é uma coisa que meio que veio comigo, tu entende? Então, quando eu comecei toda a minha sequência de estudos e de tentar descortinar, juntar as pecinhas do quebra-cabeça como um todo, primeiro você tem que perceber que existe um quebra-cabeça, depois você tem que perceber que a informação que tem disponível para explicar as coisas da vida, da espiritualidade, da psicologia, dos mecanismos do planeta e tudo mais, não satisfaz, né? Então, eu comecei tudo isso primeiro para mim achar respostas para mim, né? E depois é que isso se tornou para mim natural, querer compartilhar isso e querer, de fato, fazer disso o meu trabalho de vida, em vez do trabalho que eu tinha antes, que era trabalhar para as empresas, trabalhar com planejamento estratégico, trabalhar com finanças e coisas assim, né? Então, em termos existenciais, né, digamos, me caiu a ficha que dessa forma eu fazia um trabalho que atendia melhor às exigências das minhas programações internas em relação ao meu papel no mundo, entende? Antes você trabalhava com valores e agora você trabalha com valores. Só que mudou o nível, né? Mudou o patamar dos valores. E essa 3 também, você como comunicador, né? Como alguém que vai transmitir alguma coisa. É fundamental. Outro dia a gente teve uma discussão aqui, aqui no grupo, num outro grupo que a gente tem, e que a importância desse novo momento, dessa nova educação, desse novo homem que está surgindo, dessa nova educação. E o teu trabalho que eu acompanho, ele é fundamental para esse mundo que está chegando aí. Esse mundo que está chegando, que não é aquele tati-bitate, daquele dogma, daquela questão da religião. Esse quebra-cabeça que você fala, é como se a gente tivesse que desconstruir todo um arcabouço de explicação para deixar emergir novas realidades e que são assustadoras, né? Para quem está identificado com o próprio ego, o que tá vindo, o que virá, entendeu? É uma coisa bastante complexa aí. Eu te perguntar, qual é a importância, na tua opinião, da ciência na espiritualidade? Porque você tocou nesses dois pontos, ciência e espiritualidade,
A ideia de um casamento entre elas, de uma união, de uma parceria entre elas, como é que você vê isso? Eu vejo que, na verdade, essas duas coisas, elas são as mesmas coisas, entende, Sérgio? Uma só, né? É uma coisa só, né? O que aconteceu é que talvez as informações tenham chegado para nós, é que tudo isso é bastante complexo, né? Porque isso aí envolve a questão de quem é que está aqui na Terra, né? Por que está e quais as restrições e limitações para esses que estão aqui. E essa história, é claro que ela começa fora da Terra, entende? Então, tudo isso tem a ver com aquilo que contaram para Kardec, referente aos exílios planetários que vieram para cá e tudo mais, né? Então, a própria história, vamos dizer assim, oculta do planeta, a história esotérica do planeta como um todo, ela já mostra que a turma que encarnou aqui no nosso planeta, ela não veio com essa, vamos dizer assim, com essa liberação, né, da tecnologia e do conhecimento que estava por trás, né, da história desses seres que vieram para cá e da história do planeta como um todo, né? E mesmo que tivesse vindo também, né, você percebe que a própria história que a própria humanidade viveu aqui no planeta, ela já esqueceu uma boa parte disso também, né? Toda a parte que aconteceu aqui na Terra antes do dilúvio, e a história que envolveu os Anunnakis aqui no planeta e tudo mais, isso tudo ficou esquecido, né? E a gente está falando de uma coisa que, em termos de linha de tempo, se nós considerarmos a história da humanidade aqui, não é tão longe assim, estamos falando de 15 mil anos, algo assim. E isso já foi esquecido, né? A gente não sabia nem mais que o Império Acádio, por exemplo, Isso é um projeto, né? Existia. Mas fomos descobrir agora. As pessoas disseram, mas como que existiu um império desse tamanho e ninguém mais sabia que isso existiu? Aí descobriu lá, nos anos 40, entendeu? Mas isso é um projeto, né? Esse projeto de amnésia, de esquecimento. A gente tem as tabuinhas sumérias de argila contando muita coisa ali, e é como se fosse aquilo mitologia, aquela história, sabe? E Anunnaki passa a ser uma lenda, uma mitologia, uma coisa... Isso é um projeto mesmo, né? Do autoesquecimento, né? Pois é, Sérgio, mas acontece que, se tu for a fundo nesse assunto, já que a gente falou em Anunnakis, se tu for a fundo nesse assunto, você não consegue admitir que a própria arqueologia não vá atrás disso. Porque você vai pegar as tabuletas da antiga Suméria, e elas têm uma idade em torno de 4, 5, mas na verdade é muito mais, ela é logo depois do dilúvio, então essas tabuletas têm perto de 13 mil anos, mais ou menos. E ali você encontra, por exemplo, as descrições de todos os planetas do Sistema Solar. Isso. Você vai encontrar as descrições, inclusive que Netuno era verde esmeralda, e a gente só descobriu isso em 1975. Aí você encontra ali informações dizendo que existia uma base dos Anunnakis em Marte, e conta toda a história, inclusive, daquele rosto que está lá na superfície de Marte. De Marte. Fala sobre a história das pirâmides, fala por que tem aquele dentro da pirâmide, para quem conhece um pouquinho da estrutura lá, da engenharia e toda dela, né? Existe um troço chamado túnel descendente, que é um túnelzinho que sai bem da junção da câmara do rei com a da rainha, onde tem a grande galeria. Então tem um túnel escavado à mão ali. E aquilo ali serpenteia e vai até o subterrâneo da pirâmide. E ninguém sabe por que aquilo foi feito. Agora você pega as tabuletas da Suméria, está lá escrito o que foi aquilo, o que aconteceu, e quem é que fez aquilo ali. Fala quem que fez as pirâmides. E aí, como é que não tem nenhum egiptólogo, nenhum arqueólogo que consiga enxergar que essas coisas foram escritas há 5, 4, 10 mil anos atrás, e que ali está a resposta por uma montoeira de coisa que a gente procura hoje saber. Mas qual é o interesse que o mainstream tem em decifrar isso, em tornar isso público? A tua indagação até me surpreende, porque tem um projeto claro de não tocar nesses assuntos.
Isso tudo é coisa esotérica, é coisa de gente desbundada, entendeu? Aliás, uma perguntinha, essa história do escavar à mão, isso eu nunca soube, não. Isso, por que escavar à mão? É isso mesmo? Essa Sim, escavação? aquele túnel foi escavado à mão, o tal de túnel descendente esse. Sei. E aquilo está ligado com uma antiga história que está contada nos registros da Suméria, que se refere a Marduk, Não. né? Um aprisionamento que teve na briga com os Anunnakis. Eles aprisionaram um dos Anunnakis dentro da pirâmide e eles selaram a pirâmide. E aí, a família de Marduk, que eram os construtores da pirâmide, que conheciam toda a engenharia interna, eles resgataram ele. Eles entraram por baixo da pirâmide, escavaram de baixo para cima um túnel para poder resgatar o Marduk lá de dentro. Mas esse material está no Zacarias Sitchin, esse material que você está falando? Sim, sim, está. Isso é tradução, né? Entendi. São traduções das tabuletas de um conjunto de estelas, né? Que ficaram conhecidas como o Diário de Enki, ou o Livro de Enki, que era um dos Anunnakis que estava aqui. E essa história toda, né? As revelações que esses registros trazem, elas talvez seja o único documento que ficou escrito aqui no planeta, que ele foi escrito e assinado por um ser extraterrestre aqui. Então, talvez pelo fato de isso, né, estar por trás, e que ninguém acredita do ponto de vista científico, né, porque não podemos esquecer que os cientistas são cartesianos, entende? Os arqueólogos são cartesianos. Então, eles têm a mente embotada, engessada. Eles foram doutrinados pelas universidades para acreditar só em determinadas coisas. Então, se falar em ET, gente, todo mundo sai correndo, né? Ninguém quer. Mas, mas, Danilo, deixa eu te perguntar. O David Parceriza, ele fala que o livro de Enki é uma ficção, é uma invenção. Ele fala que é uma invenção 100% da imaginação do Zacarias. Eu já ouvi que é meio realidade, meio verdade, meio ficção. O que você acha do livro de Enki em relação a isso? Eu acho totalmente ele real, entende? Para o David Parceriza, por exemplo, dizer que é uma ficção, a gente teria que perguntar para ele primeiro se ele pegou esses documentos originais e fez a tradução. É óbvio que ele não fez. Ele está replicando coisas que uma determinada facção não aceita. Né? Existe uma facção dessas pessoas ligadas à espiritualidade que eles não aceitam que as traduções que o Dr. Zecharia fez estariam corretas. E ele tem uma raiva muito grande do Zacarias. Ele tem uma raiva muito. Ele fala como se o Zacarias estivesse a serviço de uma ordem, entendeu? Alguma coisa assim. O material do Zacarias que eu tive. Uma coisa, ó, quando o Zacarias começou a escrever sobre os Anunnakis em 1974. Né? Logo depois disso, o pessoal da NASA começou a ler isso aí, as agências americanas. E aí, um pouco depois que veio essa história que existia Nibiru, que existiam os Anunnakis, você vai ver que a NASA já começou a enviar sondas e satélites para o espaço para tentarem detectar alguma coisa. Né? E as notícias que nós temos daquela época, de 1980, mais ou menos, é que as sondas que foram lá para fora detectaram um corpo do tamanho de Júpiter na periferia do nosso sistema solar. E aquilo saiu, eu tenho as publicações disso, as fotos dessas publicações e tudo, saiu no Washington Post, que é um dos maiores jornais americanos, e depois nunca mais ninguém falou mais nada sobre aquilo. Logo em seguida, a NASA lançou o IRAS, porque o IRAS era o único satélite que conseguia fotografar no espaço, e como essa história de Nibiru não podia ser facilmente vista, porque ele é um corpo sem luz, então eles tentaram fotografar isso no infravermelho, fotografar o corpo de calor em si. E logo em seguida, o IRAS é lançado. Aí passa mais uns anos, o Dr. Zecharia é convidado para ser consultor da NASA em 1990. Então pensa bem, né? Por que, se isso aí tudo fosse uma mentira, uma bobageira, você acha que a NASA ia pegar esse cara
ser consultor deles, isso aí, né? E isso está na sinopse de um dos livros dele, que no currículo dele, né? Que em 1990 ele era consultor da NASA. E as pessoas dizem assim, não, ele não era consultor da NASA, nada. Ele era, assim, estava lá. É claro que se você for olhar na folha de pagamento lá da NASA, eu não sei se vai estar lá. Né? Mas se o cara escreveu isso e publicou, botou num livro dele e tudo, gente, eu não tenho motivos para duvidar. E eu não tenho motivos para duvidar de todo o processo que ele gerou, até porque esse próprio evento da NASA dá credibilidade a tudo isso. Né? E aí nós vamos ver, por exemplo, que quando essas informações começaram a vir à tona, se falou, porque está escrito isso lá no livro de Enki, que existia uma base dos Anunnakis em Marte. E aí, depois disso, veja que a placa que fala sobre isso, ela não estava lá no Iraque e nem estava com os americanos. Essas placas estavam no museu de, acho que é Hermitage, eu acho que é o nome, que é na Rússia. E aí você olha e te pergunta o seguinte, por que que tem essa corrida espacial maluca para chegar em Marte? Desde aquela época, dos anos 70. Então, os russos foram os primeiros que deram um jeito de enviar uma sonda para Marte. E logo em seguida, já foi os americanos atrás lá. E hoje, todo mundo quer enviar sonda para Marte, porque todo mundo sabe, digamos assim, no submundo da informação, né, de que existe realmente uma base extraterrena, uma base alienígena lá em Marte. E quem chegar lá primeiro é quem vai botar a mão na sucata tecnológica que está lá, para fazer engenharia reversa disso e tudo. Então, hoje você tem a Índia, que quer ir para Marte, o Japão quer ir para Marte, todo mundo quer ir para Marte. A França tem projeto para colocar a estação em Marte, os americanos estão bem avançados nisso, os ingleses são uma parceria com os americanos em tudo que é coisa, né? Então, tudo isso aí trafega, na verdade, num submundo. Então, você acha que alguém quer que isso venha tanto à tona? Assim, já veio à tona esse problema. Pois é. Mas sempre tem alguém produzindo uma espécie de informação, uma contra-informação, uma contra-inteligência, para tirar atenção sobre isso. E vai ter sempre aqueles caras que caem no anzol disso e que pegam isso e proliferam como peixinhos dentro da história. E isso, gente, até a religião não quer que isso seja divulgado, gente, porque toda a fundamentação da história religiosa do planeta está vinculada àquela época lá. Tudo até a religião não, né? Principalmente a religião, né? Principalmente a religião. Deixa eu te perguntar uma coisa. A propósito, a gente está tocando num assunto que é um assunto assim, muito central. Pergunta assim na lata, quem é o Homo sapiens? Quem é esse tal de Homo sapiens? Esse é o produto. Essa história, Sérgio, ela tem uma perna aqui na Terra, mas isso tem uma perna lá no céu também, dessa história. O Homo sapiens, ele foi uma produção genética dos Anunnakis aqui na Terra. A intenção de criarem uma colônia de escravos para fazer extração de ouro, porque o povo deles, depois de ficarem 200 mil anos mais ou menos aqui garimpando, eles não quiseram mais. Teve uma espécie de uma rebelião aqui no planeta. Um motim, né? Eles transferir a mineração para uma colônia de escravos. Então eles miscigenaram a genética deles com a genética dos hominídeos que estavam aqui no planeta. E criaram um ser que era, entre aspas, a imagem e a semelhança deles. Isso está narrado lá no Gênesis, no capítulo 1 do Gênesis. Só que essa história, ela tem uma espécie de contrapartida, porque tudo é matricial. Para entender a história do que acontece na Terra, tem que entender o que está acontecendo fora do holograma, aqui. Nisso que se chama, entre aspas, espiritualidade. Porque não tem essa história de espiritualidade. O que tem são os controladores do holograma. E esses caras tinham um pepino na mão. Eles tinham os tais dos exílios, que tinham
sido decorrentes de um estudo social que aconteceu na Via Láctea, em função de diversos eventos aí. Tu vê que isso é um rosário, tá, Sérgio? Tu pega uma coisa e tu vai puxando uma continha, vai puxando a outra. As guerras de um lado e a rebelião de Lúcifer do outro, não é isso? São eventos que aconteceram, não são da nossa realidade esses eventos, tá? São de fora do holograma. Né? E quando esses eventos eclodiram lá fora do nosso holograma, houve um grande expurgo social. E a partir desse expurgo social, houve um projeto, que seria um projeto que iria tentar a recuperação desses exilados para devolver eles para as comunidades estelares de novo. Mas eles foram retirados da comunidade estelar, né? Por isso que se chama de os exilados, né? É assim que veio a história para Edgar Arnold, veio para Kardec também, só que veio a história bem pela metade, né? Então, tu vai achar também a história lá no livro de Urântia também. Então, as fontes não são muitas que contaram isso, que trouxeram a informação para a Terra. Mas elas estão aí. É possível rastrear, rastrear também através dos seres que se apresentam aqui como entidades, como espiritualidades e tudo mais. E o projeto de recuperação desses exilados tinha que ser feito em algum lugar. Então, a Terra foi o lugar onde foi depositado essas pessoas, através daí de uma metodologia, tá? Uma metodologia pedagógica que envolvia, digamos assim, um processo de aprendizado que é bastante complexo, tá? Ele envolve o que a gente chama de cidades orbitais, como isso que foi falado para Chico Xavier, no nosso lar, onde funciona uma etapa deste projeto, que seria a etapa educativa disso. E depois uma segunda etapa, que seria as encarnações em um planeta, que foi escolhido a Terra. E para fazer essas encarnações aqui, é onde a etapa pedagógica, que não é a de aprender mais, a de estudo, ela é a etapa onde os seres vão ser literalmente testados e ficam no livre-arbítrio, para desenvolverem e fazerem o que quiserem, né? E o projeto todo implica em que quando você está no livre-arbítrio e você não sabe mais, você não tem mais a memória do que aconteceu, e você não sabe, você acha que não tem ninguém te olhando, você, então, manifestaria aquilo que a psicologia chama de inconsciente, as sombras, né? E de acordo com o nível de sombra, a bagunça que tu faz nesse ambiente é observado do lado de lá, para eles saberem se você realmente chegou num ponto em que, quando você acha que tu é livre, você é harmônico ou você é desarmônico, né? E isso aí tem uma complexidade muito grande, porque tem uma série de leis e de regras envolvendo isso, tem esse negócio de lei do karma por trás e tudo mais. Então, é um processo pedagógico acontecendo em diversas camadas dimensionais, né? Então, você vai ver, por exemplo, menção sobre essa história do holograma, que é a simulação onde o teste ético é feito. Você vai ver, por exemplo, naquela literatura, tal da lei do Uno, né? Se você conhece, se não conhece, vale a pena ler pelo menos o capítulo 1, que é uma literatura psicografada de extraterrestres, que eles dizem, né? Eles dizem assim, vocês vivem num holograma, e a gente usa isso como uma forma de criar aprendizado, uma forma de evoluir. O problema é que vocês não evoluem aí, porque primeiro vocês nem sabem que estão no holograma, então vocês não conseguem tirar proveito disso. Deixa eu te perguntar, como é que você vê a potência da psicologia dialogando com essas realidades ficcionais, com essas realidades holográficas, né? Como é que você vê a possibilidade de intervenção de uma psicologia profunda, né, para a gente sair dessas crenças, desses metaversos que a gente criou e que nós somos criados, e que tem é como se fosse a história de Maia, né? Por exemplo, isso que é falado nos Vedas sobre Maia, e que tem uma tradução, inclusive, meio equivocada disso, porque isso é traduzido como ilusão, Maia.
Esse mundo se chama Maia porque seria um mundo de ilusão. Mas essa tradução está errada. E você vai ver que ela está errada se tu pegar o Advaita Veda, e tu vai ver que a tradução não é ilusão. Está faltando um pedaço. É a ilusão dos cinco sentidos. Né? Sentidos. Né? Então, literalmente, aquilo ali está falando sobre simulação, sobre hologramas. É óbvio que a psicologia não aceita isso. Né? Pois é. Em nenhum lugar do mundo aceita isso. Quem aceita essa história do holograma isso veio pela física quântica atualmente. Tá? E hoje a gente tem aí uma gama de cientistas e de gente que não é cientista também, que depois de estudar, e isso aí é assim, né, Sérgio? Se você te debruçar e estudar a física quântica e a mecânica quântica principalmente, se tu não acredita nisso, tu vai passar a acreditar. Porque é ali no mundo quântico que o mistério se revela sobre isso. É só lá que se revela. Se tu olhar o mundo pelos 5 sentidos, você está em Maya, ou Maya. Né? Então, 5 sentidos, né, eles rodam como uma espécie de um software no teu computador biológico cerebral. Então, a tua mente está programada para não enxergar o holograma. Você só identifica tudo pelos 5 sentidos. Agora, quando você vai para o mundo quântico, então a coisa começa a se revelar lá. Né? No início, isso não é uma coisa nova, entende? Porque Max Planck, que é o cara que é um dos grandes precursores, né, dos conceitos da física, lá em 1944, ele já estava dizendo isso, mas as pessoas tinham medo de falar exatamente o que estavam enxergando no mundo quântico. Né? Então, ele chegou a escrever isso. Ele disse que a matéria não existia desse jeito que a gente via ela. E que aquelas partículas do mundo quântico, aquilo não era uma questão de lei de natureza exatamente. Ele dizia que tinha uma mente que estava... Ele não usou essa palavra, mas eu vou usar, tá? Programando. Estava programando o mundo quântico para ele se comportar de determinadas formas. E ele dizia que tinha uma mente consciente e inteligente por trás disso. Que muitas pessoas acabaram dizendo assim, sim, nós sabemos que mente é essa que está programando as partículas para elas gerarem a matéria. Essa mente se chama a mente de Deus. E aí veio aquele ditado que dizia, né, que todo mundo que acaba estudando física, se não acreditasse em Deus, ia acreditar. Hoje, talvez isso tenha que refazer um pouco esse paradigma, né, que seria, se você não acredita em programação de outras mentes, de outros seres mais inteligentes, então estude a física, que o holograma vai se revelar lá nas partículas do mundo quântico. Lá não existe essa materialidade. E a pergunta sempre como que os tijolinhos de construção da matéria não são materiais? Chega lá, também não é aquela história do átomo, que é um próton, que é uma bolinha, com um elétron, outra bolinha girando aquilo. Isso é pedagógico. Na verdade, aquilo é uma carga elétrica somente, é um bit. Então, toda a estrutura toda é feita de bits e bytes, é feita de uma programação disso aí. E isso é um mistério, né? Porque a gente não sabe ainda, do ponto de vista científico, do ponto de vista espiritual, nós temos as explicações, né? Mas do ponto de vista de comprovação, vamos dizer assim, cartesiana, esse tal de colapso da onda em partícula, que é o momento em que a onda, que é a luz, deixa de ser luz e se transforma numa pequena partícula, e aquelas partículas que vão se juntando e se combinando no mundo atômico para gerar isso que a gente chama de matéria. Então, essa coisa que forma a matéria não é material, não é sólida, é carga elétrica, é bits e bytes de informação. Então, como é que pode a coisa maior que isso está formando ser matéria também, né? Então, são questionamentos, né, Sérgio, que quando você começa a estudar isso, começam a aparecer. Se eu te pergunto, eu vou insistir na pergunta. Quando a gente, por exemplo, tem uma religião, as religiões que tem uma estatura apequenada, todo um comprometimento, né? todo um projeto de nos proteger de Deus, na verdade, ao invés de
fazer uma ponte para esse estado de união, esse estado de pertencimento, as religiões parece que têm um discurso, mas a prática é a prática da cisão, é a prática da divisão. A palavra religare tem a ver com religar, mas quando você vai fundo, você vai percebendo que ali o projeto é de cisão. Deus está fora, né? Essa coisa toda. Do outro lado, você tem uma psicologia que também se recusa a essa realidade que a física quântica está revelando. Então, é como se a gente tivesse ferramentas impotentes para as novas realidades que estão aparecendo por aí, né? Então, a minha pergunta é reincidente para você. Como é que você vê, quais as ferramentas que você acha interessantes para preparar essa nova psique, esse novo homem que está surgindo a partir... Porque é irreversível esse processo que você fala, essas descobertas da física quântica, elas não são modas. Se essa vai passar, depois vem outra moda. Não. Quando a gente percebe que nós somos muito mais vacuidade, quando a gente percebe que nós somos muito mais vacuidade do que propriamente carga concreta, quando a gente olha para os universos e vê que tem muito mais espaço vazio, talvez seja isso que eu falo, mas um Buda, né, um estado desperto, um estado de vacuidade, de vazio pleno, de um nada fértil, vamos dizer assim. Quais as ferramentas, porque você, no teu trabalho, você enfatiza muito o tema importantíssimo, encarnacional, que é se preparar para sair daqui, em outras palavras, um processo de ascensão, né? Tem a ver com autoconhecimento, etc, etc. Qual é o conjunto de ferramentas que você vê que poderiam ajudar esse exilado que se deixou escravizar, que se deixou perder a memória e que não se interessa pela própria origem, esse exilado que não se interessa pela própria origem, entendeu? Como provocar nele uma fricção que ele possa... Peraí, como é que você vê isso? Quer dizer, eu sei que é um trabalho de formiga, é um trabalho a longo prazo, mas como é que você vê isso? Eu vejo assim, ó, Sérgio. Eu vou te dizer o seguinte, ó. Você é pessimista? Não. Eu tento assim, ó. Eu tento ser neutro, tá? Tipo assim, ó. Eu tento ver as coisas como eu percebo que elas são. Tentando não criar, não inventar nada, nem a meu favor, nem contra aquilo que eu acho. Eu tento interpretar com base, digamos assim, nas pecinhas do quebra-cabeça que eu consegui juntar, interpretar a realidade do jeito que ela está se mostrando ser. Não exatamente o que eu estou achando que é. Eu olho e digo, como que isso está se mostrando que é? Então, eu vou te dizer assim, ó, essa questão dos exílios, dos exilados, os exilados que não querem ver, esses que não querem ver vão ficar aqui, tá? Vão continuar aqui. E não tem como, não tem isso de que a gente tenha que ter preocupação em fazer quem não quer ver ou não ver, enxergar isso. Eu, pelo menos, não tenho a mínima preocupação disso, porque eu sei o seguinte, cara, que existe vamos dizer assim, uma coisa que o Trigueirinho falava. O Trigueirinho dizia que a questão da ascensão, de sair da Terra, sair da roda de Sansara, ele dizia que isso não era um sorteio. Ele chamava dos auto-escolhidos. Ou seja, o que ele quer dizer com auto-escolhido? Ele quer dizer o seguinte, que não tem sorteio, é tu que te escolhe, né? Colocar na condição de sair daqui. O que tem lá do outro lado, que a gente sabe que tem, não é uma escolha intelectual, né? E não é uma escolha intelectual. O buraco é mais embaixo, né? Ela é intelectual também, né? Mas não, tudo é inteligência. Não só intelectual, não dá conta, né? Só do intelectual. Porque tudo é mente, né? E mente é processo de raciocínio, de lógica, essa palavra, tipo, a crença em si, isso é uma coisa que meio que saiu, né, do meu contexto educacional. Eu acho assim, né, que tudo tem uma explicação, né, Sérgio? Talvez a gente não saiba a explicação para algumas coisas, mas no momento em que o universo está sendo administrado por seres de altíssima inteligência, então tudo tem uma construção que tem explicação. Às vezes as pessoas dizem, não, mas isso não tem explicação. Bom, é porque ou não sabe ou não quer falar, se sabe.
Então, explicação tem. Depende de o quanto que a gente consegue chegar nelas. Então, o processo todo, ele é intelectual, ele é racional. Na minha opinião, não tem nada que fuja a isso. Cuidado aí, Danilo, cuidado, porque quando a gente fala de racionalidade, de intelectualidade, a gente está falando de uma faixa. E o processo cognitivo amplo, ele tem milhões de faixas. Tem a intuição que não tem nada. Quando você traz uma verdade irreversível que vem da intuição, às vezes o intelecto diz não, tá? Não pode, não é racional isso. Isso é um paradoxo, né? Depende de como é que tu enxerga isso, tá, Sérgio? Por causa que o processo que é chamado de intuição, o que está por trás disso é algo extremamente tecnológico, científico e racional. Entende? Porque essa intuição não está vindo de nenhum lugar. Ela está vindo de algum lugar. O problema é que se a gente não souber onde que isso está vindo, eu vou dizer que isso é cognitivo, que isso é inconsciente, que isso não tem explicação. Só que tem. Entende? Nós não somos só essa mente que está aqui. Sim. A gente chama de mente racional, ou lá na astrologia a gente chama de Mercúrio. Existe um outro pedaço, entende? Do processo que rege a nossa estada aqui, que a gente chama de mental superior lá no esoterismo, que é uma segunda mente, que essa mente, lá na astrologia, ela é Urano, mas essa mente é que é a dona de todas as encarnações. Então veja bem, ó, que a tua mente, a mente que a gente chama de inferior ou a mente lógica, ela é um processo que chega aqui vazio, né? O bebezinho nasce aqui com a mente esvaziada, ele vai preencher o banco de dados dele com base naquilo que ele aprende. Entende? Mas depois que esse bebezinho fica grande, passa aqui 80 anos e morre, então para onde que vai a informação toda que ele gerou aqui? Então, isso tem um upload. Isso é levado para a tal da mente superior, que eles chamam. É o dono de todas as encarnações. Então, quando você diz que tu tem uma intuição, essa intuição, se nós formos falar em termos de tecnologia, é um download feito do tal do mental superior, que é a segunda camada, podemos chamar assim, da tua mente, que é como se fosse um HD, que está armazenando todo o aprendizado e o processo de todas as tuas encarnações. Então, de acordo com a tua capacidade de conversar ou não com essa mente, né, você pode fazer um download. E aí você não sabe de onde veio aquilo. Então, a gente diz que aquilo é irracional, que é cognitivo, que não é lógico. Mas é. A gente, nesse ponto aqui, tem uma visão discordante. A minha experiência de 41 anos de clínica me mostrou que nenhuma criança nasce zerada. Eu aprendi isso na prática. Quando você vê o mapa de uma criança com 1 segundo de vida, ali já está todo um cardápio de trabalhos, de forças de trabalho. Então, ela escolhe o pai, escolhe a mãe para dar continuidade àqueles temas de trabalho, que eu não chamo de programação aquilo, eu chamo de colheita daquilo que foi plantado em instâncias pregressas. Então, não existe nenhuma criança que nasça zerado. Ela já nasce com milhões de informações e tendências. E ela veio aqui para continuar no processo de evolução que é a ascendência. Quer dizer, isso foi o que eu aprendi na prática, com a psique das pessoas. Eu não aprendi isso em livro nenhum, não. Eu aprendi em contato direto. Quando eu pegava o mapa de uma criança, eu falei, o que eu vou falar para ela se ela só tem... O que eu vou falar para esse pai quando ela só tem 1 semana de vida? Porra, você pode falar aqui rios e rios de uma programação. Eu não falo de programação, nem uso tanto o termo tecnologia, porque... É possível que exista um outro termo acima da tecnologia, porque tecnologia é a palavra que a gente mais usa. E eu acho muito interessante quando fala assim, a intuição como algo tecnológico também. E tem uma racionalidade. Eu entendo o que você fala, entendeu? Mas também acho que a palavra tecnologia, ela ainda não cabe o tamanho do real, entendeu? Não das realidades, mas do real. Então, eu queria colocar isso porque você falou uma coisa que é bem oposta ao que a gente trabalha, que você chama de programação, eu chamo de outra maneira, você está trazendo toda uma bagagem que você construiu através das escolhas pregressas. Mas, enfim, eu só queria deixar esse registro, se você quiser a gente vai polemizar isso aí 2h30, mas eu acho que não é o caso. Para você, tem algum fundamento no que eu falei? Ou você acha mesmo que a criança nasce zerada?
Não é ela que... É que o processo é bem complexo. É a mente dela que nasce resetada. Sei. Tá? Mas assim, ó, a mente é só um dos componentes da encarnação. Ela é somente a memória que vai acumular um banco de dados, entende? A mente, essa racional, é uma IA, Sérgio. É uma inteligência artificial que é colocada aqui. Ela não é a nossa mente de verdade. A nossa mente de verdade é Urano, é o que se chama de mental superior. Mas Só que, qual é a diferença de mente e de psique para você? não sei porque eu não uso essa expressão psique, mas pela origem da palavra e tudo é a mesma coisa. Né? Mente e alma, para você é a mesma coisa? Mente e alma é a mesma coisa? Não. Mas eu não vou Porque, entrar nessa ciranda aqui, porque daí nós vamos estar falando de fractais e de outras coisas daí. Mas essas coisas todas, né, Sérgio, elas são as palavras que as pessoas vão colocando, né, e eu me preocupo muito mais com entender o mecanismo como a coisa funciona. claro. Quando você conhece o mecanismo, você dá o nome que tu quiser para as partes do mecanismo. Então, quando eu comecei a dissecar mais isso, entende? Eu comecei a perceber que na própria astrologia, quando você pega a análise astrológica, tá? Isso que eu vou te falar agora não faz parte da astrologia, tá? A astrologia não vê dessa forma, mas eu enxerguei isso. Vamos dizer assim, que eu posso ter enxergado uma coisa que não era para enxergar. A história do Lúcifer lá, que ele enxergou um troço que não era para enxergar e deu um monte de merda, né? Mas eu enxerguei que dentro do mapa astrológico existem camadas de programações ali dentro. Então existe, por exemplo, os padrões psicológicos que eles fazem parte do exilado, da mente real que foi exilada e que tinha um complexo de padrões emocionais que precisavam entrar em um processo pedagógico para serem refinados, para sair disso que a gente chama de dualidade, que é quando acontece identificação polarizada no conjunto de modelos de comportamento, que a gente chama de arquétipos. Lá na astrologia a gente vai chamar esse troço de signos. Tá? E existe uma outra camada de programação, e todas elas estão entrando no cérebro do avatar que está aqui no holograma. Existe uma outra camada que vem do DNA, que são códigos que têm a ver com o DNA. E existe uma terceira camada, que é uma camada que é colocada pelos, vamos chamar aqui, usar a palavra mentores, tá? A palavra mais adequada seria com o pessoal da psicologia sideral. São os psicólogos, não os da Terra, os psicólogos lá do outro lado. Cidades orbitais? Oi? Das cidades orbitais? Sim. São os programadores da encarnação. Então, eles replicam para o avatar uma parte dos códigos que são nativos da mente que vai fazer a encarnação. Tá? A mente, de fato, que vai ser colocada no avatar, ela não é a mente do ser que é o dono da encarnação, porque esse cara, ele não participa diretamente da encarnação, ele assiste a encarnação. Ele é um observador integrado. Ele está no processo de criogenia. O corpo dele original, do exilado, sim, mas a mente dele não está em criogenia. A mente dele está transferida para dentro do holograma. É essa mente que aparece lá nessas cidades, tipo o Nosso Lar e coisas assim. Né? Então, quando eles pegar no filme do André Luiz lá, que eles mostram os caras que vão encarnar, então tem uma firula fantasiada naquilo ali, mas eles estão tentando contar um pouco, antecipar um pouco da história. Né? Então o André Luiz está lá no Nosso Lar, e aí de repente alguém vai vir para encarnar na Terra. E aí todo mundo lá se abraça, beija, não sei o quê, deseja boa sorte. E aí pega o indivíduo e levam ele para um dos departamentos do Nosso Lar. O Nosso Lar é dito ser um hexágono, uma estrela de Davi, tem 6 pontas, e cada ponta daquelas é uma espécie de um ministério, um departamento, vamos chamar assim, um bairro do Nosso Lar. Então tem um desses ministérios chamado lá o Ministério da Reencarnação. Então fica numa pontinha da estrela. O cara vai reencarnar
eles direcionam ele da cidade lá para dentro. É assim que foi contado por Chico Xavier, né? E aí o cara entra em um prédio high-tech, né? Que a dona Hermínia, depois que o Chico escreveu o livro, lá nos anos 40, lá pelos anos 70, 80, essa médium chamada Hermínia enxergou as imagens, porque o Chico nunca desenhou as imagens do nosso lar. A Hermínia enxergou as imagens e desenhou elas. E o Chico validou. O Chico disse assim, é isso aí mesmo que é o que está lá. Só que as imagens eram de uma cidade tipo espacial, gente, é uma cidade high-tech. E aí tinha um lugar lá chamado Pavilhão do Restringimento, que era um prédio high-tech, que quando as pessoas vão encarnar, elas são levadas, sobe a rampa daquele prédio, a gente parece o prédio lá da Esplanada, e desaparece. Entra para dentro do prédio e ninguém mais vê o indivíduo. Para onde que ele foi? Ele foi encarnar? Se encarnação é uma coisa religiosa e não sei o que mais, então, só um pouquinho, no mínimo tinha que aparecer um anjo, um santo para levar o cara para encarnar. Ou então uma nave. Não, o cara entra num edifício, cara, fecha a porta, ninguém pode entrar lá dentro. E o que tem lá dentro? Lá dentro estão as máquinas que vão transferir a mente do rapaz para dentro do holograma chamado Terra. Mas essa fofoca é uma fofoca que não pode vir para cá, porque, de certa forma, ela pode prejudicar a metodologia que é usada. A metodologia é o seguinte, Sérgio. Lá na Cidade Orbital você tem aula, estudo espiritual sobre ética, sobre espiritualidade, sobre controle de emoções, enfim, sobre leis, né? Psicologias, processos de cura também, né? Processos de cura, psicoterapeutas, né? Acolhimento de feridas. Equilibrar os códigos da pessoa, equilibrar os arquétipos em si, porque toda a desconfiguração comportamental, ela vem dos equilíbrios dos arquétipos, né? A astrologia mostra isso. A astrologia mostra que os teus calcanhares de Aquiles são planetas, que são programas. Cada planeta, você tem um Marte. Marte não tem nada a ver com esse Marte do céu. Marte é a mesma coisa que pegar naquele circuito autorregulador chamado Yin e Yang. Você pega o Yang, né? E tu pega a Vênus, você atribui ao Yin. Né? Veja que na rodinha do Yin e Yang, aquele sistema é autorregulado. Se você separar aquilo ali, tu entrou em dualidade. Os arquétipos não vão mais se conversar, eles entram em polarização. Né? E é isso que o nosso mapa mostra. Ele mostra como que os teus programas, então tu tem um programa que direciona todas as 12 propriedades de masculino, ou seja, o jeito que tu usa a força, o jeito que tu usa a sexualidade, o jeito que tu busca a individualidade, o jeito que tu luta pelas coisas. Se quiser chamar isso no xamanismo guerreiro interior, tu chama. Agora, se tu for para a psicologia lá, você vai chamar de ânimos. Agora, tu vai para a astrologia, a gente chama de Marte. É tudo a mesma coisa. Aí tu quer ver o Yin, que é a contraparte que é autoequilibrante daquilo ali. Né? Então, aquilo ali, lá no xamanismo, tu chama de feminino sagrado. Na psicologia, tu chama de ânima. Na astrologia, tu chama de Vênus. Todas essas coisas são as mesmas coisas. Entende? Então, quando tu falou como que os conceitos atuais precisam serem percebidos para que o processo cartesiano da ciência, né, e o processo fanático e inocente, romântico da espiritualidade seja, então, iluminado, né? É isso, é perceber aonde que essas coisas todas se costuram e se encontram no meio de tudo isso. Eu quero te perguntar duas coisas. Uma é a questão do processo de ascensão, como é que você vê isso? Mas antes eu queria te falar o seguinte, eu sempre vejo pessoas assim, muito, que eu gosto muito, que eu curto muito, que eu estudo com essas pessoas, que eu frequento, e essas pessoas elas têm uma fala muito radical, dizendo que isso aqui é uma merda, a gente tem que sair daqui o mais rápido possível, pular fora desse troço, dessa coisa toda. E o que passa, e são pessoas espiritualizadas, são pessoas que têm uma busca de ascensão, essa coisa toda.
E o que passa é que a pessoa não está nada feliz aqui, isso aqui é horroroso, você tem que fugir desse negócio o mais rápido possível, e você só consegue sair daqui através da ascensão, você não tem outra maneira de sair daqui, a não ser por algum mérito, e um mérito que não é um mérito intelectual, cartesiano, nada disso, né? A minha pergunta são duas. Uma, como é que é para você esse processo de ascensão, como é que você vê isso? E segundo, na tua opinião, considerando isso uma prisão, considerando isso aqui um exílio, considerando isso aqui uma barra pesada, que é também, é possível se estar aqui em trabalho de ascensão, de conhecimento, tendo um gozo existencial, tendo um êxtase existencial, quer dizer, sabendo que você está aqui, que você não é daqui, que você está se preparando para voltar para casa, mas que você está curtindo isso aqui até ir embora. É possível isso ou não? Porque me dói algumas pessoas que eu gosto, que eu vejo, que falam assim, pô, tem que sair dessa merda, dessa terra. Eu falo, gente, tá complicado o negócio, entendeu? Me dá um, me dá um alento, se é que é possível. Eu vou te dizer assim, Sérgio, à medida que tu descortina, vamos dizer que tu levanta o véu das coisas, a realidade daqui começa a aparecer. Então, as pessoas que passam por este processo, que é o processo de acordar, o processo de você iluminar a parte escura de tudo isso, elas vão passar por fases, tá? E essas fases, elas implicam, primeiro, pode passar por um descrédito da vida, por isolamento, por tristeza, por revolta, até que isso vai sedimentando e amadurecendo. E em vez de tu ficar, digamos, reclamando de tudo, você começa a perceber que realmente a Terra é um exílio, ela é uma prisão. E existe algo sendo cobrado de nós para sair daqui. Então, quando você pega o próprio mapa astrológico, você já tem ali as programações que deveriam estar sendo desenvolvidas para equilibrar os arquétipos que entraram em dualidade, os conflitos internos. Então, ali você já vai ver que certas coisas estão sendo cobradas. Para o bom observador, ele vai olhar muito mais do que isso, vai ver que as próprias casas astrológicas, elas são setores da vida em que programações podem serem cobradas de você. Então, se alguém bota uma casa lá, chamada Casa 7, que fala sobre relacionamentos, significa que relacionamentos é um ponto em que você precisa comprovar para o lado de lá que você domina aquilo ali. Então, se tem uma Casa 10 que fala sobre status social, que fala sobre liderança diante de outras pessoas, então é sinal que essa casa não varia ali para nada. Então, tem um momento da tua vida que tu vai ter que desenvolver, né? essa representatividade no mundo, né? Dentro do processo da autoridade e, ao mesmo tempo, também como você como autoridade e também de aceitação do teu papel diante de outras autoridades maiores. Então, se tem uma casa 2 no mapa falando de valores materiais e morais e éticos, então significa que aquilo ali também é um lugar que você precisa desenvolver. Você precisa ter a autossustentação, você precisa que os teus valores individuais sejam harmônicos com os valores que estão lá do outro lado da casa 8 do mapa, que é os valores dos outros, né? Então, a gente vê que ali dentro tem um processo de cobrança sendo feito, né? Então, não adianta você querer sair do exílio e dizer, eu não quero ficar aqui, eu quero sair. O problema é o seguinte, será que você estudou e entende suficientemente o processo, para entender que não adianta você não querer ficar aqui, o que você tem que fazer é entender como que a Matrix funciona. Porque se tu entender como que essa máquina funciona, você fica mais fácil tu lidar com ela. Você tem que saber que tu tem coisas para fazer aqui para ser considerado apto para poder atingir isso que em espiritualidade é chamado de ascensão. E ascensão, vamos trocar essa palavra, ela é você atingir, digamos, o equilíbrio de dualidade, o equilíbrio interno,
do ponto de vista mental, comportamental, emocional, sentimental, para que tu seja considerado são, ou seja, apto a ser devolvido para as comunidades estelares, para fora do exílio, de novo. Então tem um trabalho para ser feito aqui, e se você não entrar, vamos dizer assim, ó, no ponto que tu decifre o sistema como um todo, né? Você decifre o que é a história toda que está instalada aqui na Terra, né? E isso não consegue ser percebido sem você estudar diversas ciências. Por isso que eu falo tanto da física, porque quem não estudar a física não consegue entender a espiritualidade, não vai entender, ponto, não vai entender a espiritualidade se não estudar a física. Então, nos cursos que eu dou, a gente passa sempre por uma parte que eu chamo lá de recomendações para o mundo espiritual, recomendações para o iniciante que quer pegar tudo desde o início e levar adiante. E logo em seguida, a gente já entra em física e mecânica quântica, porque é o pré-requisito para entender tudo o resto. Sim, mas eu sei, mas a minha pergunta foi outra. Eu concordo com tudo que você falou, mas a minha pergunta, porque olha só, nós viemos de uma história de que a gente desejava algo e um resultado. E se esse resultado correspondesse, se fosse no plano afetivo, material, o que fosse, se aquele resultado fosse obtido, eu ia ficar muito feliz. Se o resultado não fosse obtido, eu ia ficar muito triste. Isso sempre foi assim. De poucas décadas para cá, alguma luz aconteceu e que muita gente está valorizando o processo, até menos do que o resultado. Ou seja, celebrando a confecção do manto do que o manto completamente pronto. Então a minha pergunta é se nesse processo árduo, difícil, de muito trabalho, de busca de conhecimento, é possível uma pessoa ter humor, alegria, se sentir bem, em estado de plenitude, nesse gradiente de dualidade. A gente vive um gradiente alto de dualidade, né? Mas eu não preciso me identificar com isso. Quer dizer, eu estou ali construindo esse manto, né? Esse manto talvez eu não acabe nessa encarnação, por exemplo, mas a minha vida é celebrativa. É possível isso? Não, porque a minha fala é de gente muito interessante que acha que isso aqui é uma merda, você tem que sair ontem, se possível, né? Eu falei, gente, mas peraí, calma. Mas é aí que eu estava falando, que isso é uma fase que acontece em todas as pessoas que começam a entrar em contato com a realidade que está do lado de lá. Eu vou te citar uma frase, tá? Que ela foi escrita num livro pela Alice Bailey. Não sei se é das tuas literaturas que você lê. Alice Bailey é uma das precursoras de Helena Blavatsky e da teosofia, mas bem mais moderna. Ela é dos anos 40 lá. Hoje a gente não chamaria muito de moderno isso, né, dos anos 40. Mas em relação a Helena Blavatsky, que é de 1880, a Alice Bailey é bem moderna, né? E tem um livro dela, que é uma trilogia, difícil de ler, chata de ler e tudo, né? Mas que fala muito sobre as políticas, a exopolítica que estaria sendo implantada na Terra pela turma do lado de lá, né? E ela diz assim nesse livro, diz assim, ó, conhecer a realidade é algo apavorante. Conhecer a realidade espiritual. Então, quando você começa a dissecar tudo isso e tu começa a entrar em contato, desde a história dos Anunnakis aqui na Terra, que começa a quebrar o teu chaveamento religioso mental, até que você começa a ir para as realidades estelares e as coisas que envolveram os exílios e o aprisionamento aqui na Terra e o ocultamento das informações, e aí você vai e entra em cosmogênesis lá, rebelião de Lúcifer, guerra de Órion. Tu começa a te desiludir, né? É uma fase do processo. Você te rebela primeiro. Tudo bem. Desiludido e tudo. Mas depois tu vai equilibrando isso. Porque, veja, você está mexendo nos teus códigos quando começa a fazer isso. Então todo mundo começa a ter chilique. E aí começam essas revoltas, esses negócios, e você odiar o planeta, né? Mas depois que tu entende esse processo como um todo, que tu começa a aprender, a botar a mão nos teus arquétipos, e você usar, em vez de tu ficar, digamos assim, condicionado e sujeito aos códigos que a astrologia impõe para você no teu mapa, porque aquilo é uma programação e tu responde à programação, né? Por isso que tu olha os caras as pessoas de Sol em Câncer
penso em famílias afetivas, né? Por que todas elas têm aquela característica? Estão respondendo à programação, gente. Então, de uma certa forma, significa que tu começa, que tu... Isso, veja, não é sacanagem do plano espiritual. Isso é porque essa humanidade que veio no exílio, eles não tinham processo de autogestão da sua evolução. Não conseguem evoluir sozinho. Então, eles programam uma parte para você responder aquela programação. Agora, no momento que tu entende todo o processo e que tu começa a entender como aquilo funciona dentro de ti, a engenharia toda que está montada por fora, como que aquilo está funcionando dentro de ti, você começa a parar de ser robô biológico. Aí você pega todos os teus arquétipos e você bota tudo numa caixinha de ferramenta. E aí não interessa, por exemplo, se você tem o teu, vamos dizer assim, o teu Vênus em Áries, ou vou pegar aqui, se o teu Vênus está em Gêmeos, a tua ânima, teu feminino, o programa que você roda, que tu aperta o botãozinho para rodar quando tu vai amar, né? Ele está identificado com um processo racional ou coisa assim, já não vai importar mais, né? Porque daí, no momento em que você tem que ser profundo, você vai pegar na tua caixinha de ferramenta um arquétipo chamado Escorpião e tu vai acoplar ele no teu programa chamado Vênus. E aí, aquele é o momento de ser profundo. No momento que tem que ser leve e que tem que ser desapegado, então tu vai pegar o outro arquétipo lá, chamado ou Aquário ou Gêmeos, e tu usa aquilo ali. Tu usa os arquétipos como uma caixinha de ferramenta para a hora que tiver. Quando tu tiver que lutar, que tiver que brigar pelas coisas, tu vai pegar o teu Áries para fazer isso, entende? Então, esse é o momento em que a felicidade começa a vir, né? Por trás da desgraceira que tu conectou quando tu começa a interpretar como que esse mundo funciona, então tu começa a ver que, digamos assim, se você começa a dominar um pouco o processo, começa a ficar mais neutro. Você aproveita, inclusive, você não quer sair da Terra tão cedo, que é o que acontece comigo, né? Eu vejo a parte maldita do planeta, é óbvio que eu vejo, se eu for burro, cego, depois de estudar todo, eu não consegui ver a manipulação e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me divirto. A minha meta de vida não é ficar aqui, Não. é funcionar, entendeu? Não, e também tem outra coisa, né? Quando você se aproxima da natureza, quando você tem uma relação orgânica com a natureza, não estética não, mas uma relação de empatia orgânica com a natureza, maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. As duas coisas convivem, né? As duas coisas convivem. É que nem uma universidade lindíssima, mas cheia de provas difíceis, provas difíceis, provas difíceis. Você tem que fazer essa faculdade. Mas o campus é bonito, tem um parque, tem árvores, é lindo, mas são provas difíceis. É isso mesmo. É que tem um detalhe, né, Sérgio? O que a gente chama da neutralidade, da anulação da dualidade em nós, você sabe que você está em dualidade quando tu reage muito com as coisas. Uhum. Algo que tu está identificado com determinados arquétipos, tu não consegue estabelecer um contraponto, né? Aquela história do yin e yang, né? Aquilo ali é um sistema autorregulado. Então, nunca é feminino, nem nunca é masculino. Um está sempre, quando o feminino vai tomar conta do círculo, o masculino aparece e começa a equilibrar, né? Então, todo o processo, ele mais ou menos tem que ser assim, né? Se eu ficar muito reativo, eu estou entrando em dualidade. Se eu conseguir permanecer observador e neutro, né, e eu conseguir fazer, vamos chamar assim, do limão a limonada, né, então é isso aí. Certo. É isso aí. O que acontece? Cada vida dessa é uma oportunidade de nós cumprir o que eu chamo de um protocolo de ascensão. É fazer todo esse ajuste da dualidade, e não é só cumprir o que está no nosso próprio mapa astrológico, porque a pegadinha dessa história é que o mapa não programa tudo que tu precisa resolver para você ascensionar daqui. Ele tem as programações daquilo que os programadores, ou chamados mentores, entenderam que tu daria conta nessa vida aqui. Então você vai ver que
várias partes do nosso mapa não tem programação nenhuma. Uma pessoa pode não ter programação nenhuma na casa 2 do mapa. Aí tu olha, a pessoa é materialmente desestruturada, não tem capacidade de autossustentação, ou tem problemas de ética. E tu olha na casa 2 e não tem nada programado lá. Por que isso acontece? Porque não adianta. Se for programar uma pessoa aqui para ela fazer tudo que tem que fazer para ajustar a dualidade dela numa vida, ela não consegue. Dá um chilique por causa da incapacidade de fazer isso. Então, o que eles fazem do outro lado? Eles vão fazendo em doses homeopáticas, entendeu? Então, você vai olhar o teu mapa, tem um domínio para fazer, digamos, dos arquétipos que estão lá, né? Agora, se você te limitar aquilo ali, você não acessiona. Você tem que ir em todos os outros lugares do mapa e olhar. Eu tenho alguma coisa na minha casa 2 que fala de materialidade, autossustentação, de valores, tanto materiais como valores éticos? Não. Mas como é que é essa área da minha vida? Eu sou muito mal sucedido materialmente. Então, tu pode ter certeza que tu é candidato a uma outra encarnação que vai vir com a tua casinha 2 recheada. Então, tu tem que dar um jeito nela, é nessa vida aqui agora. Se tu quiser selecionar. Se tu te contenta com a Terra, então tu não vai fazer isso. Diz assim, não, isso aí eu vou fazer então na outra vida. E aí ferrou, vai vir para outra encarnação, eles vão apagar a tua memória. E tu vai ter que começar do zero de novo. Se der a sorte de você adquirir conhecimento que permita uma ascensão. Senão tu fica mais 20, 30 encarnação, até que conhecimento chegue na tua mão de novo. Danilo, deixa eu te perguntar, a gente está chegando mais ou menos na reta final aqui do nosso encontro, mais uns 15, 20 minutos, pelo que eu estou entendendo aqui do relógio. Quem determina um pouco também aqui é o relógio. Por mim, a gente fica até meia-noite, que esse papo aí... deixa eu te perguntar uma coisa. Existem pessoas, assim como o próprio Chico Xavier, né? Existem pessoas que olham o Brasil como um potencial gigantesco, espiritualmente falando, né? Muitos associam até uma fatia do Brasil à antiga Atlântida também, vamos dizer. Você consegue enxergar, não no curto, não no médio, mas você consegue enxergar, digamos, o Dharma do Brasil, o propósito dessa terra aqui, uma coisa muito luminosa, assim, quando você olha para frente, adiante, não o que a gente está fazendo hoje, mas você sente que há uma diferença nessa terra aqui? Sim, eu sinto. Eu vejo assim, não que eu sinta exatamente, tá? Mas observo. Pelo que eu observo, nós temos aqui um certo polo de conhecimento metafísico que ele é desenvolvido aqui no Brasil. E nesse sentido, a gente vê que talvez, veja que isso não é uma coisa que o país desenvolveu. Isso aí são as cartas marcadas que a espiritualidade vai colocando, mas nós somos, nesse sentido, privilegiados, porque tem muita gente aqui no nosso país que desenvolve conceitos e trabalhos, né, sobre espiritualidade. E veja que esses trabalhos, eles fomentam outros lugares do mundo também. Então, eu conheço pessoas que estão lá no exterior, elas dizem que, cara, não tem muitas coisas lá, como tem aqui no Brasil, para você buscar, para você desenvolver, para você participar do ponto de vista espiritual. Né? Isso do ponto de vista espiritual. Não estou falando de outras coisas. Né? Estou olhando esse ponto de vista, que esse que interessa aqui no planeta. E também, em termos de beleza natural e tudo, nós somos, sim, também uma terra privilegiada. Nós não temos terremoto, não temos nada dessas coisas, não tem vulcão. Mas outros lugares do mundo também estão cheios de belezas naturais e coisas assim. Mas a grande valorização que eu dou para este país é em relação... Aqui foi depositado, digamos assim, uma certa veia de distribuição de conhecimento. E acho que a gente é bastante recompensado em função disso. Né? Danilo, olha só, como é que as pessoas fazem para te acessar? Me fala do Atrix, fala para as pessoas que não te conhecem, que estão aqui na rede, o que é o curso do Atrix, o que é o Exordium. Primeiro, o que é o Exordium, o que é o Atrix? Faz uma síntese para a gente. Como é que as pessoas te acham?
O Exordium é o meu site, tá? É exordium.com.br. É escrito com X, Exordium. É uma palavra latim que ela significa o início das coisas. Então, quando eu criei esse projeto, a ideia era que eu tivesse uma linha de cursos e de formações para que as pessoas pudessem, as pessoas que estão, digamos assim, com o banco mental bombardeado, já não sabe mais no que vai acreditar, e que queria uma espécie de um estudo espiritual que começasse da sua base e que fosse indo dentro de uma mesma estrutura matricial e lógica, né? Porque hoje o problema da espiritualidade é esse, que tudo está bem desconectado. Você vai encontrar médiums que chegam e dizem assim, falam sobre holograma e tudo mais. Aí vai encontrar um outro e diz assim, não, isso não existe. Aí assim, tá, e aí? Existe ou não existe? Tá? Mas no momento que tu aceita que existe, tudo o resto tem que fazer conexão com isso. Tem que ser matricial. E no momento que tu acredita que teve a história dos Anunnakis e que você acredita que tem lá fora também um plano espiritual, então, onde que isso se conecta? Aonde que a história dessa humanidade ter sido criada escrava aqui dos Anunnaki, onde que isso está o sentido? Então, é isso que estava na ideia do Exordium, né? Era um sistema matricial, né, que juntasse e conectasse toda a informação que está perdida e que está em contradição, né, do ponto de vista da pesquisa da espiritualidade, né? E tirar fora o conteúdo religioso dessas coisas todas e descontaminar esse negócio da religião. Entender como que essa realidade, essa terrestre, se comunica e matricialmente se liga aqui com a nossa história aqui na Terra. Então, isso no início, Sérgio, era dado em cursos, diversos cursos lá que existiam. E o Atrix, depois, com a história da pandemia, o Atrix acabou se tornando uma escola esotérica que ela não é mais um monte de cursinhos separados um do outro. Ela é uma linha de conhecimento inteira, como se fosse uma maçonaria, como se fosse uma Rosa Cruz, uma teosofia, né, onde você tem um conhecimento que ele é distribuído com a mesma sistemática das sociedades secretas, é distribuído por nível, por graus. As pessoas entram no início e elas começam a peregrinar, elas vão para o grau 1, depois para o grau 2, depois para o grau 3, e a coisa vai ficando mais complexa, né? Até que chega no último grau, que é chamado discípulo de Maitreya, em que se fala daí que a astrologia da parte técnica, porque durante toda a linhagem de conhecimento, a astrologia está inserida dentro, porque a questão do holograma está inserida em tudo, a questão de código está inserida em tudo, então, simplesmente a cereja do bolo que entra no final é a parte técnica da astrologia, que aí tem a interpretação modelada com essa ideia de camadas de programação dentro dos avatares aqui da Terra. Então, o Atrix, a ideia dele é mais ou menos isso, né? O problema que a Atrix tem é que ele é de longuíssimo prazo. É uma programação gigantesca, ela está lá no site, então é uma programação de anos de estudo. Então, como é que faz? Como é que faz para a pessoa se inscrever? A pessoa entra lá no Exordium, no meu site, e lá ela vai ter uma página do Atrix. Então ali tem toda a explicação como que esse negócio funciona. Tá bom. Para a pessoa saber que aquilo não é um curso que não tem um fim definido, tá? Mas aquele formulário de inscrição, a pessoa se inscreve ali, né? E hoje tem uma turma que ela está com 3 aulas somente, essa turma. Então, ela está fácil de entrar, por causa que ela está bem no início, e toda a sistemática de Atrix, essas aulas são gravadas, então elas ficam no repositório dentro do site, uma área de alunos, tem uma biblioteca, a gente trabalha muito com esse negócio, esses códigos meio simbólicos e ocultos que determinadas obras trazem a nível de filmes, assim, né? E, então tem uma biblioteca lá para ser acessada. Mas fica também as mídias das gravações das aulas anteriores, né? Então, por exemplo, quem for entrar agora precisa recuperar 3 aulas. Então, a pessoa vai assistir essas 3 aulas. É óbvio que ela também teria que pagar essas 3 aulas que passou, né? Mas o pessoal que está entrando agora em dezembro, então eu
vou fazendo tipo códigos promocionais lá dentro do site, né? Então as pessoas estão pagando de 3 aulas, pagam 2 só e entra fora. Fica fácil de acompanhar daí também. Eu posso dar um depoimento aqui que o Danilo, eu estava falando isso hoje mais cedo, tem uma excelente pedagogia, com muita clareza e muita profundidade, quer dizer, estudar com... Eu assisti algumas aulas tuas e são muito ricas, tanto do ponto de vista visual, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da maneira como você expressa, vale muito a pena. Uma pessoa perguntou... Porque eu sei que a gente aprende com os olhos, com os ouvidos, com o sentimento, é um conjunto. Né? Uma então, pessoa... eu quero que isso seja do jeito que eu não tive quando eu que as pessoas não têm que fazer a peregrinação de 30 anos que eu fiz para poder descobrir certas coisas. Uma pessoa perguntou aqui no Instagram se tem palestras no YouTube. Eu digo que sim, tem palestras no YouTube, belas palestras no YouTube. Vocês podem... Danilo Noronha, YouTube, ou então Exordium, YouTube. Exordium. O canal tem o nome de Exordium. Não, mas se você digitar também Danilo Noronha YouTube, vai direto para lá. É muito bom. E teve uma outra pessoa que escreveu uma coisa muito fofa, que diz assim, porra, esse cara não para de interromper o entrevistado, pô. Achei maravilhoso isso. O cara não para de entrevistar. São muito ricas, né? Adorei, esse cara é muito querido, eu não sei quem é não, é um anônimo muito querido. Esse cara não para de interromper o Danilo. Muito legal, muito bom. Danilo, um grande abraço, agradeço muitíssimo. Eu te agradeço. Já vou te dar a última palavra para você falar alguma coisa para a gente aqui antes de terminar, mas eu quero te agradecer, foi excepcional. Espero que esse seja a primeira, que tenha outras oportunidades, que possa ser no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, porque o teu conteúdo é um conteúdo fundamental. Não importa se fulano, mas eu não sei se eu concordo, se eu acredito, se eu isso, se eu aquilo. Essa não é a questão. A gente está cheio de opiniões, a gente está cheio de crenças, a gente está com a nossa cabeça entalada de conhecimento. Então, ver um conhecimento novo, holograma, corpo criogênico, um prédio high-tech numa cidade orbital. O que esse cara está falando? Esse cara ele está tomando Aldol, ele tem psiquiatra, quer dizer, quando a gente tem uma disponibilidade de ouvir essas verdades, entendeu? Eu assim, bem, eu não sei onde é que isso encaixa dentro de mim, mas eu vou acolher, eu vou receber, e isso vai me transformar de alguma forma. Eu não tenho controle sobre isso, eu não sei para onde isso vai me levar. Se isso não me tocar, eu rechaço. Olha, achei uma bobagem. Ok, é isso mesmo. Mas não, tem alguma coisa ali que mexeu comigo. Essa história do holograma, cara, não sei. E por aí vai. São essas sementes que se tornam numa floresta. Você joga uma semente, daqui a pouco, quando você volta, está uma floresta ali. Então eu te agradeço muitíssimo. Eu sei que é um papo, que não é papo para Instagram, isso é um papo para um seminário de várias aulas, de vários encontros, de vários fins de semana e tudo mais. Talvez um dia a gente faça isso. E é isso. Sou grato eternamente. Gostaria que você terminasse o nosso encontro com as tuas últimas falas aí. Sérgio, o que eu vou dizer é o seguinte, é que o que eu trago, tá? É pegar as flores que já estão na natureza, e eu só gosto próximo do ramalhete. Então, o que eu trago é o ramalhete. Mas as flores não fui eu que queria. Isso é lindo, isso é lindo. Se eu trago a questão, por exemplo, de uma realidade holográfica, da simulação, é porque na física isso se tornou inegável já. Embora os 5 sentidos não possam comprovar isso. E nunca vão conseguir comprovar. O que nós temos que ver é o seguinte, é como que eu posso usar essa informação para eu administrar a minha vida, para eu tentar entender o processo e, digamos, rumar em direção, dar um direcionamento espiritual para a minha vida em direção a uma ascensão, se isso é o que eu estou querendo, de fato, neste mundo aqui. Né? Então, acho que o meu papel é esse, tá? É trazer aquilo e tentar mostrar qual o fundamento que aquilo tem. Né? Agora, se as pessoas vão aceitar ou não vão aceitar. Quando a gente fala,
por exemplo, sobre física, e você entra realmente na física mecânica quântica, você não tem mais como não entender que a realidade é holográfica. Você pode não aceitar, é outro problema. Mas você não consegue mais negar que o que está sendo mostrado, né, é algo que é maior do que, digamos, a tua capacidade de negar aquilo ali. Mas daí depois vai de como que cada um, o que cada um vai fazer com a informação que recebe, entende? Mas é isso aí. Eu te agradeço, então, tá? Agradeço o teu público que está aqui também. E também à disposição aí para outras conversas, tá? Deixa eu falar, essa live vai ser gravada, ela vai ser postada amanhã em todos os grupos do Tornar-se Presente no WhatsApp, que é um trabalho gratuito da Terra de Rudá. Vai para o YouTube, Sérgio Seixas e Lígia Franklin, o canal. Vai para o Facebook. Eu vou te entregar também, Danilo, se você quiser postar em algum outro lugar também, eu vou te entregar. Posso te entregar duas coisas. Uma, tanto o link dessa gravação, quanto também o endereço lá do YouTube, que vai para o YouTube também. Aí você vê se vale a pena. Se você acha que o palestrante valeu a pena, entendeu? Então, muito bom, Danilo, brigadíssimo, que Deus te abençoe. Ih, rapaz, vai começar uma outra live agora. Que Deus te abençoe. Eu não podia ter terminado assim. Que o conhecimento te ilumine, que a experiência te faça cada vez mais feliz. Beijão. Beijão para você. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.